Aqui professor Rogério Castilho, hoje é o segundo dia das nossas Hipno Lives. Começou ontem, terça-feira, hoje é quarta-feira, né? Então vamos lá, vamos chegando, sejam bem-vindos todos e todas. Ontem a gente começou conceituando a hipnose, explicando o que é, da onde veio a hipnose. Hipnose existe desde que existe ser humano, né? Isso eu falei bastante ontem, espero ter deixado bem explicado isso, que ela existe desde que existe ser humano. Então não tem assim de onde veio a hipnose, tem o seu desenvolvimento, os seus desenvolvedores, quem dedicou a vida, ainda dedica a vida à divulgação, ao estudo, aprimoramento e à divulgação da hipnose. Eu modestamente me considero um desses que dedica a vida ao estudo da hipnose. Well. Para quem não me conhece, está chegando aí porque viu em algum lugar, eu sou o professor Rogério Castilho, sou psicólogo, pós-graduado em neurociência, instrutor internacional de programação neurolinguística e de hipnose clínica. Sou também professor de pós-graduação de hipnose, instituição reconhecida pelo MEC. Hipnose é uma ciência. Muita gente desdenha, enfim, porque não conhece, não sabe exatamente o que é. Beba água. Então eu já ouvi muito durante minha vida profissional, já ouvi muito que hipnose não existe, que hipnose é charlatanismo, que hipnose é coisa do demônio, que hipnose não funciona, que hipnose não tem comprovação. Todas essas coisas que são recursos, que eu entendo, recursos cognitivos. Eu gravei um vídeo, está no meu canal no YouTube, dizendo, perguntando quem é que sempre tem razão. Adivinhe quem sempre tem razão. E nesse vídeo eu pergunto assim, na sua última discussão, quem estava com a razão? E na penúltima? E em todas as outras discussões que você teve, quem é que estava com a razão? Então, quando a gente tem uma crença, o que é crença? Crença é qualquer coisa que a gente acredite. Quando a gente acredita em algo, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vivenciar experiências, vamos dar valor, dar atenção a experiências que confirmem as nossas crenças. Então funciona assim, eu acredito em qualquer coisa. Então eu acredito que hipnose não existe. Por quê? Não importa por quê. Talvez porque eu não conheça, talvez porque... Enfim, não importa. O que importa é que eu acredito que hipnose não existe, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar elementos que confirmem a minha crença. Como, quando e onde? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, se eu vir alguém fazendo uma hipnose e ela não der resultado, eu falo, tá vendo? Eu tô falando, isso aí não funciona, isso não existe. Se eu vir alguém fazendo hipnose e a pessoa hipnotizada dizer que não foi hipnotizada, que lembra de tudo, que estava escutando, aí eu vou dizer, tá vendo? Tô falando. Então, isso é uma característica natural do ser humano, tá? Quando a gente não acredita em algo, a gente vai buscar referências para provar que a gente está certo. E quando a gente acredita também. Como eu acredito na hipnose, o que eu fiz? Eu fui buscar referências de que eu estou certo. Onde eu fui buscar? Na ciência. A hipnose é tão científica que ela é reconhecida. Eu sou psicólogo, meu Conselho Federal de Psicologia reconhece a hipnose. Resolução 13 do ano 2000, assinado pela doutora Anna Bock. Está lá, o Conselho Federal de Psicologia, nas suas atribuições, reconhece e recomenda a hipnose como ferramenta coadjuvante nos processos de tratamentos de distúrbios psicológicos. O Conselho Federal, só tem cientista naquele lugar. De odontologia, de psicologia, de medicina, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de enfermagem. Todos esses conselhos, todos da área da saúde, por acaso, né? Todos da área da saúde reconhecem e recomendam a hipnose, tá bom? Então, eu fui buscar a confirmação na ciência. Tem um bocado de livro aqui. Amanhã eu vou indicar livros, explicar livros, demonstrar livros. Vou sortear livro amanhã também. Fique ligadinho nas nossas Hipno Lives. Começou ontem, tem hoje, tem amanhã e sexta ainda. Tem mais 2 dias. Hoje e mais 2 dias de Hipno Lives, tá? Então hoje eu vou explicar mais detalhadamente como a hipnose funciona. A gente viu ontem a explicação, um pouquinho da história, etc e tal. Hoje nós vamos detalhar um pouco mais como ela funciona. A definição, eu fiz as minhas 2 definições ontem, né? Tem várias definições de hipnose.
Uma delas é a atenção focada, que é a definição da APA, American Psychology Association, Associação Americana de Psicologia. Hipnose é atenção focada. Foco da atenção daqui. Então a gente tem atenção, a nossa atenção ela é disputada por estímulos externos. Luz, som, imagem, sensação, cheiro, gosto, fica disputando a nossa atenção. E a hipnose ela busca focar. Então se você olhar aqui, ó, bem no meio no centro dessa espiral aqui, ó. Se você mantiver o olhar aqui durante alguns segundos, você vai perceber que os livros vão desaparecer do seu campo de visão. Agora que eu falei, você olhou para os livros. Se mantiver o olho aqui, o que tem periférico começa a distorcer e desaparecer. Por quê? Porque não se consegue dar atenção a dois estímulos ao mesmo tempo. A ideia que venderam para nós, e principalmente para as mulheres, eu já vou explicar por quê, a ideia do multitarefa, isso é um engodo, tá? Isso é um truque que inventaram para a gente trabalhar mais. É impossível você fazer multitarefa. O que você consegue fazer? Você consegue, por exemplo, eu consigo falar e jogar essa coisa para cima e para baixo enquanto eu falo. Por quê? Porque falar requer uma atividade cognitiva intelectual. Tem que pensar para falar. Para fazer isso aqui eu não preciso pensar. Isso aqui é automático, é mecânico, tá? Eu consigo falar e estalar dedos. Eu consigo falar, estalar dedos e pular. Eu consigo falar 3 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo estalar dedos em diversas posições e falar várias coisas ao mesmo tempo. Porém, a única coisa intelectual, a única coisa que eu tenho a mediação do meu córtex pré-frontal é a fala. Os outros movimentos são mecânicos, tá bom? Então é impossível fazer 2 coisas racionais concentradas ao mesmo tempo. Então venderam a ideia principalmente para as mulheres. Ah, a mulher é multitarefa. Claro, mulher é mãe, profissional, esposa, amante, namorada, vizinha, tia, irmã, filha, sobrinha. E a gente precisa, a gente homem, né? Que a mulher acredite nisso e continue fazendo tudo isso. Não existe multitarefa, ok? Quando você faz 2 coisas, você perde, não faz bem feito, tá? Porque é impossível 2 coisas. Você foca em uma e pula, você altera o foco de atenção. E no espaço entre uma alterada e outra tem uma coisa chamada piscadela atencional. Nesse momento você não está prestando atenção em nada. E esse é o momento que a sugestão hipnótica entra, vai direto para o seu inconsciente. Então, a hipnose é atenção focada. Você foca em algo e naturalmente o periférico começa a perder importância. O cérebro humano ele trabalha em 4 frequências elétricas. O cérebro ele produz eletricidade. Não a ponto de acender uma lâmpada, mas ele produz uma certa eletricidade. Agora, quem está prestando atenção em mim, principalmente eu que estou falando aqui e tal, monitorando várias coisas ao mesmo tempo, não estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que já disse, não dá. Eu tenho um cronômetro ali, a hora que eu vou aqui, dou uma olhadinha no cronômetro, eu tirei o foco de atenção da câmera. Não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então quem está agora com a atenção focada, prestando atenção, bem ativo, está numa zona cerebral, numa frequência cerebral chamada beta, de 13 a 25 ciclos de onda por segundo. O cérebro está altamente ativo, trabalhando firmemente, fortemente. Nesse momento, a hipnose não funciona, porque qualquer sugestão que é dada com o cérebro em beta é conselho. Então eu falo para você isso aqui, ó. Eu falo, beba água. Você ouve e o seu cérebro dá resposta. Já bebi, vou beber depois, não estou com sede, você media a informação. Então nessa frequência, nesse nível cerebral, não ocorre hipnose clínica, tá? Ocorre outro tipo de hipnose que a gente vai ver amanhã. Para que ocorra sugestão clínica, eu preciso baixar a sua frequência cerebral. Então você está aqui em beta, altamente ativo. Através de relaxamento, de concentração, você desce para alfa. Estado alfa é um estado relaxamento. Quando o cérebro diminui a sua atividade. É o estado da macumba. Dizem.
quando você... essa passagem de beta para alfa acontece todos os dias e várias vezes por dia, tá? Toda vez que você dá aquela relaxada, quando você dá aquela bocejada, mandou bastante oxigênio para dentro do seu sistema, o cérebro dá uma acalmada. Por quê? Nós temos 3 cérebros, tá? O cérebro primitivo, que é o chamado reptiliano, o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, e o córtex, né? O córtex é o cérebro do raciocínio. Esse cérebro ele foi se desenvolvendo através do tempo. Então, quando éramos homens e mulheres das cavernas, o cérebro estava desenvolvendo ainda. E acontecia o quê? A gente vivia em alerta por conta de ameaças reais ou imaginárias. Então, prestando atenção no ambiente, tem uma coisa se balançando ali, mexendo, fez uma sombra, barulho. A gente vivia muito alerta. Relaxávamos em poucas situações que a gente relaxava. Então, o homem das cavernas, o seu bisavô, o meu tataravô, relaxava quando estava alimentado. Então, porque a preocupação do homem da caverna eram 2: sobrevivência e reprodução. Então ele precisava estar seguro e alimentado e encontrar um sexo oposto para reproduzir. Quando ele estava alimentado, metade da preocupação dele estava resolvida, então ele dava uma relaxada. Outros momentos de relaxamento é quando estava em grupo, segurança, ou dormindo. Dorme alerta, né? Então o que acontece? O cérebro nosso aprendeu há milhares de anos de evolução que todas as vezes que a gente respira lenta e profundamente, a gente está mandando uma mensagem para o nosso sistema de que está tudo bem. Não há nenhum perigo ao redor, estamos seguros, alimentados, um ou outro. Então toda vez que respirou profundo, o cérebro emocional manda uma mensagem para o límbico dizendo, o emocional é o límbico, manda para o primitivo. Primitivo ele cuida de batimento cardíaco, respiração, digestão, cuida da vida. Cuida da sua vida, fala com o meu cérebro primitivo, ou reptiliano. Essa informação chega lá e ele desarma os mecanismos de alerta. Então o cérebro primitivo, reptiliano, ele fica mandando mensagens para o cérebro emocional, cuidado ali, ó, cuidado, ó, escutei um negócio, parece um negócio, pisei um negócio aqui, ó, você está se mexendo ali. Aí o cérebro emocional dispara, alerta, perigo, 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 vai para o terceiro cérebro, que é o córtex, e esse cara aqui, lá no nosso hipotálamo, manda cortisol. Cortisol vem do hipotálamo, glândula pituitária avisa suprarrenal, antigamente chamava suprarrenal, né, em cima dos rins, se chama agora adrenal, produz adrenalina, ok? Então, ó, de novo, o cérebro reptiliano identifica um perigo, identifica ou imagina, ele manda um sinal de alerta para o cérebro límbico, tá? Onde tem as amígdalas, onde tem o fórnix, onde tem o giro do cíngulo, onde tem áreas responsáveis, onde tem o hipocampo, áreas responsáveis por emoção. Perigo, 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 manda para o terceiro cérebro, que é o córtex. Esse cara lá no hipotálamo dispara cortisol, vem para a pituitária, que baixa aqui na suprarrenal, nas adrenais, adrenalina. Cortisol e adrenalina no sistema nervoso. Pânico, perigo, luta ou fuga. 2 mecanismos de sobrevivência. Ou a gente enfrenta a ameaça e luta, sai na porrada com ela, luta física ou luta verbal, agora que a gente tem linguagem, ou fuga, sai correndo, tá? O Marcos está perguntando aqui onde fica o cérebro primitivo. Fica perto do límbico? Sim, senhor. Cérebro primitivo, o límbico envolve o cérebro primitivo, o límbico ao redor e o córtex por cima, tá? Córtex quer dizer casca em grego, que envolve todo o cérebro, que dá para ver aquelas curvinhas lá, aquelas circunvoluções, é o córtex todo enroladinho. Se esticar ele dá uma coisa gigantesca, mas ele fica todo enroladinho para caber na caixa craniana. Então o nosso sistema é muito inteligente. Quando ele está em alerta, o cérebro fica ativo. Nesse momento a hipnose tem bastante dificuldade, as sugestões hipnóticas têm bastante dificuldade de penetrar nesse cérebro por conta da intensa atividade elétrica. Quando do relaxamento ou da concentração dirigida, a frequência cerebral desce de beta para alfa. O cérebro já começa a trabalhar com um pouco mais de calma, um pouco mais de relaxamento, e a partir daí as sugestões começam a ser aceitas.
que são sugestões. Entenda uma coisa. Hipnotista, hipnólogo, hipnoterapeuta não dá ordem, dá sugestões. O que você entende por sugestões? Pense, à noite agora, tá de noite aqui enquanto eu gravo, tá de noite. Logo mais você vai jantar, você vai a um restaurante e o garçom ele te dá a sugestão da casa. Olha, a sugestão da casa, o prato do dia é peixe com batatas, sei lá. Você não é obrigado a comer peixe com batatas, ele deu uma sugestão. Não, aqui nesse restaurante, você entrou aqui, você vai ser obrigado. Oi, que eu dei um tapa aqui, um soco, eu dei um negócio saiado aqui, desculpa aí. Fiquei todo torto. Não, que nesse restaurante aqui você entrou, você vai ser obrigado a comer peixe com batatas. Não, ele te dá sugestões, é o que um hipnólogo faz, tá? Minimiza a sua frequência cerebral e te dá sugestões. Com a frequência muito alta, não entra sugestão. Com a frequência em alfa já começa a ficar mais propenso, tá? E se descer ainda mais a frequência para teta e delta, aí a sugestão tem muito mais probabilidade de ir para o inconsciente. A sugestão chegar no inconsciente não significa que ela será aceita, significa que ela foi até lá. Mas se ela for contra crenças e valores, ela não vai funcionar. E o que são crenças e valores? Vamos lá, vamos por partes. Crenças são tudo aquilo que a gente acredita. Crenças são generalizações sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Então eu posso acreditar que eu sou isso ou aquilo, tá? Eu acredito que eu sou inteligente, que eu sou próspero, que eu sou abençoado, que eu sou... Ou o contrário, né? Eu acredito que eu sou burro, acredito que eu sou um desgraçado, não importa. Isso é uma crença, não é verdadeiro. A crença não é verdade, só é verdade para quem acredita naquilo. Eu acredito que as pessoas são qualquer coisa, mentirosas, ou generosas, ou amistosas, ou malandras, ou... Também não é verdade, apenas eu que acredito naquilo. E o mundo? Eu acredito que o mundo é um lugar próspero, é um lugar inóspito, é um lugar aprazível, é um lugar perigoso, é um lugar... São crenças apenas, tá bom? E se você, uma pessoa, você me hipnotiza, eu estou no transe profundo, e você me dá sugestões contrárias às minhas crenças, haverá uma grande probabilidade de eu rechaçar essas sugestões. Por quê? Porque vão contra o que eu acredito. Então olha só, mais ou menos assim, ó, tá? A pessoa procura um hipnólogo porque ela tem baixa autoestima. Ela tem baixa autoestima, tá? Então ela não gosta dela, ela não acredita muito nela, etc e tal. E o hipnólogo iniciante pode fazer o seguinte. Ele pode, a gente viu ontem, é extremamente fácil colocar alguém em transe. Rapidamente ele põe alguém em transe e tal, a pessoa baixou a frequência cerebral e ele começa a dar sugestão direta. O que é sugestão direta? Lembra, a pessoa chegou lá e disse para ele assim, eu vim aqui porque eu tenho baixa autoestima. Aí ele põe ela em transe e começa a dizer assim, a partir de hoje você gosta cada vez mais de você, você se acha o máximo, você é demais. Isso é sugestão direta, tá? Esse sujeito ouve aquilo, ele tem a crença de desvalia, de desmerecimento, ele acredita que ele não vale muita coisa, e tem alguém dizendo na orelha dele que ele vale. Quem é que você acha que ganha essa disputa? O que ele acredita sobre ele ou o que alguém está dizendo? É óbvio, essa sugestão vai entrar e não vai reverberar, não vai prosperar dentro dele. Essa é uma semente que não vai germinar, porque é contra uma crença. Tá entendendo? Então um bom hipnoterapeuta faz antes de uma sessão uma boa anamnese. Para quem não é da área da saúde e tal, o que é a anamnese? É uma entrevista, é o orçamento, tá? Você vai leva seu carro na oficina, você não chega na oficina e fala, ó, tá aí, ó, deixa aqui que ele tá todo fodido esse carro aí, conserta ele para mim. Não, peraí, me explica o que está acontecendo. Porque o problema num carro pode ser mecânico, pode ser elétrico, pode ser de vidraçaria, pode ser de borracharia, pode ser de lataria, pode ser de eletrônica, pode ser muita coisa, preciso mais detalhes. E se você apenas disser problema mecânico, também é muito grande, pode ser no motor, pode ser na transmissão, pode ser no câmbio, pode ser... Tem muita coisa. Quanto mais específico, melhor para o profissional. Então, quando a pessoa nos procura para terapia, o primeiro contato não tem, comigo pelo menos não tem hipnose, nem com a minha equipe, não tem hipnose. Durante 50 minutos a gente vai conversar para entender o que é que está se passando, o que está se passando com essa cabeça, no meu caso com esse cabeção. E, além da queixa manifesta,
Queixa manifesta é aquilo que a pessoa expressa como um problema. Eu preciso saber o que é que circunda essa queixa. Então uma pessoa diz assim, ó, sei lá, tô sofrendo de insônia. Ah, hipnose é ótimo para dormir. Senta aqui, fecha os olhos, hipnotiza, faça a pessoa dormir. Não, para. Eu preciso entender, primeiro de tudo, é uma insônia primária ou secundária? O que é isso? Insônia primária é dificuldade para pegar no sono? Ou é secundária, dificuldade para manter o sono? Porque a pessoa que dorme rápido acorda e fica picado. Primeiro de tudo, é primária ou secundária? Segundo, pratica a higiene do sono? Qual é a rotina? Vem da onde antes de dormir? Vem de um trabalho estressante? Mora num ambiente insalubre? Discussão, gritaria, bagunça, baderna? Usa drogas? Usa estimulantes? E se usa, a gente dá mais um passo para trás. Para quê? Para que alguém fuma? Para que alguém bebe? Para que alguém usa drogas? A resposta mais imediata, que não é a resposta que interessa, para relaxar. Ah, eu fumo porque me dá prazer. Ah, eu tomo uns beer night aí porque dá uma relaxada e tal. Não é isso, tá? Isso aqui é a queixa manifesta, é o que a pessoa expressa. Mas tem a queixa oculta, a queixa latente lá. Então a pessoa fuma para encher de fumaça um buraco emocional que tem dentro dela. A pessoa bebe para encher de álcool um buraco emocional que tem dentro dela. A pessoa joga muito, vive na internet, maratona Netflix até amanhecer. A pessoa fica buscando fora elementos para cobrir um buraco, obviamente, interno, um buraco emocional. Se apenas cortar o cigarro, a bebida, a Netflix, o buraco continua. Então um bom trabalho de hipnoterapia, um bom trabalho de hipnose clínica vai antes do comportamento. A pessoa vem normalmente para a clínica para resolver comportamento. Parar de fumar, parar de beber, parar de roer unhas, conseguir dormir melhor, etc. E um bom profissional vai um passo antes. Fala, tá, o que é que levou você a precisar disso? O que é que leva uma pessoa a roer unhas? Onicofagia é o nome. Roer unhas é automutilação. Num nível baixo, mas é semelhante a quem se corta, quem arranca cabelo, aí já é tricotilomania, né? Roer unha é mutilar, você está arrancando um pedaço de você mesmo. Então, tem motivos lá escondidos que a gente precisa descobri-los e atacar esses, não o comportamento de roer unha, não o comportamento de fumar, não o comportamento de ingerir álcool, não o comportamento de compra, sexo, jogo, qualquer outro tipo de vício. Eu preciso ir um passo atrás, entendeu? E para fazer isso, a gente precisa conversar, se perguntar, a pessoa não sabe, ela não sabe. Se ela soubesse, ela resolvia. Tanto ela não sabe que ela recorre. Ó, imagina que isso aqui é vodka. Então eu tomo um copão desse de vodka todo dia. Se perguntar por que eu faço isso, eu vou dizer porque eu acho gostoso. Porque me relaxa, porque desestressa, porque acalma. E aí a pergunta é: acalma do quê? Desestressa do quê? Relaxa do quê? Tem que ir um passo atrás. O que é que está faltando na vida desse cidadão para ele buscar um copo de álcool? O que é que está faltando para buscar um copo de uma seringa de não sei o quê, uma carreira de não sei o quê? Esta falta muitas vezes está encoberta, a pessoa não sabe. É preciso conversar bastante com elas. Às vezes é preciso fazer hipnose para descobrir qual é a origem dos problemas. A própria pessoa não sabe e um profissional ainda inexperiente, todos fomos profissionais inexperientes, os melhores profissionais que você conhece em qualquer área, um dia ele foi inexperiente, pode partir, pular essa parte que é extremamente importante e acaba comprometendo o trabalho. Se eu não souber para que a pessoa usa estímulos externos, eu não vou conseguir atacar e ajudar a resolver, ok? E isso se dá com o cérebro em baixa frequência. Nós temos uma média de 70 mil pensamentos por dia. É pensamento pra castilho. Então, se você tiver absolutamente alerta com esse mundo de pensamento na cabeça, eu vou dar sugestões para você de ressignificação, de reprogramação. Vai bater nesses pensamentos e vai voltar. Usualmente vai vir com pensamentos de não dá, não consigo, não posso, para mim é mais difícil, mas eu e se não funcionar, e se voltar. Então a gente precisa anestesiar esse cérebro.
A anestesia do cérebro chama hipnose. A anestesia do cérebro é baixar a frequência de beta para alfa, ou para teta e delta, enfim, para baixo, tá? A frequência cerebral é medida por equipamento eletrônico, não dá para saber que frequência a pessoa está, mas um equipamento mostra que ela está ativa, que ela está muito elétrica. Você percebe isso através da fisiologia, percebe que o batimento cardíaco dá para perceber na jugular, ou talvez até no pulso, ou, enfim, auscultando. Dá para perceber pelo ritmo de respiração, dá para perceber pela tensão no tônus muscular, na região do trapézio ou na região das mandíbulas, travada aqui, ó. Algumas até têm ranger de dentes. Então essa pessoa precisa relaxar. Corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Se o corpo está tenso aqui e tal, a mente também está. Então eu preciso relaxar esse corpo. Naturalmente eu relaxo essa mente e ela passa a ser propícia para sugestões. Vamos repetir, sugestão não é ordem. Eu preciso entender os valores e crenças dessa pessoa para criar sugestões condizentes com o que ela acredita e valoriza. Então crença é tudo aquilo que a gente acredita, valor é tudo aquilo que a gente dá importância. Vou dar exemplo de valores: família, saúde, trabalho, liberdade, segurança, conhecimento, reconhecimento, amizade, honestidade, privacidade, solidariedade, são valores. Quando eu identifico os valores de alguém, eu identifico os valores do sujeito que me procura, do cliente. Aqui a gente fala em paciente, eu prefiro cliente. Paciente para mim é quem tem paciência. E quem estudou psicologia, eu sou rogeriano, não por ser Rogério meu nome. Carl Rogers foi um psicólogo dos pais da psicologia moderna. E o Rogers também tratava os seus clientes por cliente. Eu preciso entender o que é importante para esse cliente, ou seja, quais os valores dele e quais as crenças, o que ele acredita e o que é importante, para eu criar as sugestões em direção a uma reprogramação mental. O que a hipnose faz? Hipnose clínica, lembra? Eu trabalho com hipnose clínica. Tudo que eu estou falando aqui nesses 4 dias de Hipnolives, eu estou falando sobre hipnose clínica. Ontem eu expliquei hipnose de palco, hipnose de show, street hipnose, as outras aplicabilidades com as quais eu não trabalho. Trabalho com hipnose clínica. Então, dentro desse espectro, dentro desse âmbito, dentro desta abordagem clínica, a gente precisa entender quais as crenças, quais os valores, qual a queixa manifesta e o que é que está por trás dessa queixa. Eu tive um cliente famoso, um cara de televisão, boa pinta, bacana, trabalhamos juntos inclusive tal, e ele foi ter terapia comigo, sessões de terapia comigo. E a queixa dele era o cônjuge. Assim, ninguém sabe se é homem ou mulher que eu estou falando. Cônjuge é um termo comum de 2. Eu sou homem e eu tenho um cônjuge. Tem mulher aqui na sala que também tem um cônjuge. Cônjuge é comum de 2. E ele passava todas as sessões de terapia relatando que o problema era o cônjuge. Porque o cônjuge fazia isso, não fazia aquilo, gastava muito, não dava valor, não atendia. Ele ficava projetando todos os problemas na outra pessoa. Aí é impossível de fazer hipnose. Como é que você vai hipnotizar uma pessoa que não está aqui e uma pessoa que sequer pediu? A hipnose clínica ela só funciona mediante voluntariado. Eu quero, eu preciso. A pessoa se apresenta. Eu costumo dizer que um hipnoterapeuta ele é igual a um dentista. Se o sujeito não for até lá sentar e abrir a boca, não tem o que fazer. Se o cliente não vier até o consultório e se predispor a ser hipnotizado e mudar a sua programação, não tem o que fazer. Tá bom? Isso é muito importante, mas o importante também é prestar atenção no que não está sendo dito. Isso é mais importante. Prestar atenção no que não está sendo dito. Porque as pessoas não dizem por alguns motivos, ou por vergonha, ou por desconhecimento do próprio problema. Vergonha. O sujeito está com disfunção erétil, o sujeito tem tendências homossexuais e acha que isso é errado. Então ele vai no consultório e ele fica assim, ó, todo... A prática já mostra. O sujeito chega
dá o nome, telefone, a gente faz uma ficha, né? O nome, telefone, data de nascimento, profissão, tal, estado civil, blá, blá, blá. O que te traz aqui, como é que eu posso te ajudar? Se começa a enrolar demais, eu já deduzo, é problema na esfera sexual. Homem tem um problema danado para falar. Mulher chega e pá! Ó, o problema é esse, eu não tenho prazer, eu tenho dor, eu tenho nojo, eu tenho aversão, eu não sei o que, não sei o que lá. Vai lá e fala. Homem tem todo um bando de bidi. E agora vamos lá. A mulher, quando chega e diz assim, olha, eu tenho aversão, eu tenho dor, eu não sinto prazer, etc. Você pode me hipnotizar para eu sentir prazer? Posso. Não devo. Por que não? Porque não sei qual o motivo de não sentir prazer, qual o motivo de sentir dor, qual o motivo de sentir aversão. Tem um motivo subjacente. E se eu apenas mente, essas palavras não existem, hein? Se eu apenas mente mudar o comportamento aqui, a origem dele, do comportamento anterior, continua. Ela vai ganhar, porque ela está enraizada. Se o sujeito se apresenta com disfunção erétil, ou o termo bem técnico científico, palmolência. Primeira pergunta que eu faço é, já foi ao médico? Porque pode ser um problema vascular, esse sujeito pode estar diabético, esse sujeito pode estar hipertenso. Não, já fui e o problema não é orgânico, então é comigo. Então vamos lá. E aí a gente faz uma pequena investigação. A disfunção erétil, normalmente, ela é oriunda de auto-hipnose negativa. Auto-hipnose, a gente vai ter na sexta-feira, auto-hipnose, é a hipnose que você faz com você mesmo. Então é muito comum o sujeito que conhece uma garota, idealiza que ela é a mulher perfeita, o corpo perfeito, ela é demais, ela é maravilhosa, ela é muito, e ele começa a paquerar, como é que vocês usam o termo, né? Cada lugar do Brasil é um termo. Enfim, e um dia ela topa, fala, tá bom, então vamos sair. Aí ele entra em pânico. Meu Deus do céu, e agora? Agora ela aceitou, e agora? E agora? Só faltava chegar lá na hora, só faltava, e ele começa a dar comandos para ele mesmo, de falha. O homem joga sobre si mesmo tamanha carga de responsabilidade de desempenho, eu tenho que destruir a cama. Eu tenho que me tornar inesquecível para essa mulher. E acaba se tornando inesquecível, porque ela vai lembrar, fala, putz, ficou enchendo meu saco para sair comigo, para fazer aquele fiasco. Acaba se tornando inesquecível. Então o sujeito se hipnotiza sem ter essa intenção e coloca, chama ansiedade de desempenho. O excesso de peso que ele tem que fazer aquilo de uma maneira espetacular e acaba fracassando, acaba tendo o resultado exatamente contrário. Portanto, o trabalho de um hipnoterapeuta vai muito além de dar sugestões. A hipnose terapêutica trabalha com sugestão. Qualquer hipnose trabalha com sugestão, não com ordem, tá? Ah, mas espera aí. Na hipnose de palco, vamos lá, abrir uma janelinha aqui, né? O sujeito vai lá e toca violino que não existe, dança até o chão e fica mudo. Ele está aceitando a ordem entre aspas. Não, ele está aceitando a sugestão. Eu fiz quase 200 shows de hipnose de palco em teatros pelo Brasil. Tem no meu canal no YouTube, tem vídeos fazendo gracinha no palco. Então o que acontece? Quando uma pessoa vai a um show de hipnose, ela já está predisposta, mesmo que ela diga que não, tá? Mesmo que ela diga que não, ela já está predisposta a participar do show, a ser hipnotizada. No meu show eu chamava voluntários. Então a pessoa subia para o palco porque ela queria. Então, primeiro, ela vai até o teatro porque ela quer ser hipnotizada. 2, ela vai até o palco porque ela quer ser hipnotizada. 3, eu fazia uma escala, uma graduação de dificuldade. Então eu fazia primeiro uma indução rápida e um testezinho, uma coisa simples, que ela não tinha por que se negar a fazer aquilo. E cada sugestão que eu dava, que ela fosse aceitando, ia aumentando a autoridade que eu tinha sobre ela, a crença de que eu tinha algum poder. Oh, Castilho poderoso. Aí eu ia dando sugestões mais complexas e mais complexas. E ela ia aceitando todas. Em hipnose nós chamamos isso de yes, set. Yes, a palavra yes sim, em inglês, set, S-E-T. Cada vez que a pessoa aceita uma sugestão, a tendência dela aceitar a próxima aumenta. Então a gente faz o truquezinho de ir dando sugestões gradativamente mais complexas. A gente não chegando aqui já falando para ela imitar uma galinha.
Aí a mente consciente dela ainda está ativa ali e ela se recusa. No ambiente clínico, que é o nosso foco, que é a nossa área de atuação, no ambiente clínico a gente não precisa dar sugestões graduais. Por quê? Eu digo assim, eu atuo em clínica há 15 anos. Comecei com hipnose, PNL, depois graduei em psicologia e tal. Nesses 15 anos de atuação clínica, até hoje zero pessoas chegaram até mim dizendo assim: professor Castilho, eu vim até aqui porque a minha vida é tão feliz, é tanta felicidade que eu não me dou conta. Eu queria que você estragasse um pouquinho. Zero pessoas, tá? 100% das pessoas que me procuraram e procuram para a clínica estão com problema psicológico ou físico, que gera problema psicológico. Quando a pessoa tem problema físico, ela vai no médico. Às vezes o problema físico gera um problema psicológico. Dor crônica, vamos ficar em dor, né? Disfunção erétil, disfunção sexual, problema físico, que gera problema psicológico. A dor crônica impede essa pessoa de dormir direito, impede essa pessoa de trabalhar direito, impede essa pessoa de estudar, impede essa pessoa de se divertir, e tudo isso vai trazendo um acúmulo de transtorno de ansiedade e ela acaba criando problemas psicológicos. Então, todo mundo que me procurou tinha problema, ok? Então vamos pensar. A pessoa tem problemas, ela reputa uma autoridade em mim, senão ela não iria me procurar. Então ela pensa, se o Castilho pode me ajudar a resolver. Ela chega até mim, eu vou dizer para ela, senta aqui, relaxa, imagina isso e aquilo outro. A tendência dela realizar é muito grande. Por quê? Porque ela está pedindo. É diferente de um palco quando eu estou dizendo coisas que ela não pediu. A pessoa não vai lá, ela não pediu para imitar uma galinha, ela não pediu para ficar muda, ela não pediu para ficar gaga. Que inclusive eu não entendo porque as pessoas fazem isso. Para que alguém ia querer ficar gaga? Enfim. Ok? Mas mesmo assim, mesmo a pessoa estando mais propícia a aceitar, são sempre sugestões, elas precisam estar em congruência com as crenças e valores daquele sujeito. Tá? A pessoa pede para ajudar a dormir, que ela está sofrendo de insônia. A gente faz uma investigação e descobre se é primária ou secundária, a gente dá uma psicoeducação no sentido de higiene do sono e a gente descobre que ela não dorme porque ela tem um problema lá atrás. Ó. O filho está usando drogas, a filha está se envolvendo com um sujeito que ele acha que não é honesto, ou a empresa que ele trabalha está demitindo e ele pode perder o emprego, ele acha, e ele não dorme. Eu vou fazer ele dormir, mas isso aqui vai continuar, eu preciso fazer... Preciso não. O ideal é ajudá-lo a lidar melhor com essas outras situações aqui. A minimizar esse tipo de preocupação com o que ele não pode fazer. A empresa está demitindo. O que ele, como funcionário, pode fazer em relação a isso? Ele não pode fazer muito. Trabalhar mais? Imagina que ele já trabalha bastante. A filha está se envolvendo com um sujeito que ele acha que não é honesto. Ele já sentou e conversou com ela, já expôs os perigos que essa garota está eventualmente correndo? Já. Ela entendeu? Não. Ele não tem o que fazer. Proibir não adianta, hein? Proibir não adianta, ela pula a janela, proibir não adianta. É conversar. E se cercar da segurança, das precauções que forem possíveis. Ele acha que esse filho está usando drogas. Já sentou e conversou com o moleque sobre drogas, consequências e tudo? Já. O moleque entendeu? Entendeu. Então pronto, você não tem mais o que fazer. Resolve. Relaxa. Ok? Fazer a pessoa dormir é muito fácil. Mas por que ela não está dormindo? Fazer a pessoa emagrecer não é tão fácil, mas também não é nada do outro planeta. Não é tão fácil em relação a fazer dormir. Fazer dormir é muito fácil. Fazer emagrecer é fácil. Mas é preciso entender o que é que está levando essa pessoa a engordar. Só atacar o comportamento não resolve. O comportamento é o que a gente faz. E o comportamento ele vem do sentimento. O sentimento vem do pensamento. O que eu penso vai me levar a sentir assim ou assado. E esse estado emocional vai me levar a agir de determinada maneira. Eu só mudar o que eu faço, só mudar como agir, não muda o que eu sinto, não muda o que eu penso. É preciso fazer uma reprogramação mental. E é aqui que a hipnose atua. A hipnose não atua em comportamento. Hipnose e comportamento é no palco, é no show. Muda de nome, etc e tal. A hipnose clínica muda o pensamento, os registros mentais que nós temos, as crenças que nós temos, os valores que nós temos acerca de alguma coisa, de qualquer coisa. Então, se eu tenho crenças limitantes
crenças de baixa autoestima, se eu tenho crença de desvalia, desmerecimento, de impossibilidade a meu respeito, eu vou me sentir fraco, impotente e vou agir desse jeito. Eu vou ser uma pessoa tímida, retraída, ou vou me esconder atrás de vícios. Tirar os vícios não vai mudar a autoimagem que eu tenho. Então eu preciso trabalhar lá na origem. Eu preciso fortalecer essa autoimagem. Naturalmente esse sujeito vai se sentir diferente. E naturalmente ele vai agir diferente também, ok? Daqui 3 minutos a gente abre para perguntas e respostas. Eu já vi algumas perguntas aí. Então já vai anotando a sua pergunta, preparando a sua question about hypnosis. Hoje é o nosso segundo dia das Hipnolives. Ontem eu expliquei a origem do termo, alguns grandes nomes, como é que ela se divide nas várias aplicabilidades na sociedade. Hoje eu estou falando mais especificamente do termo da aplicação da hipnose em ambiente clínico, na psicoterapia. Daqui 2 minutos a gente perguntas e respostas. Nesses 2 minutos eu vou falar de outras aplicabilidades da hipnose também fora da clínica. Ela é aplicada, por exemplo, no consultório dentário. Um dentista que é um hipnodontista, que fez curso e aprendeu hipnose, ele começa a trabalhar o seu paciente, o seu cliente, desde antes da consulta, que é o controle da ansiedade. A pessoa entra em ansiedade, ai meu Deus, tem que ir no dentista, meu Deus do céu. Então, ele ensina essa pessoa a monitorar, a modular essa ansiedade na casa dela. Depois, lá no consultório, ensina a pessoa a relaxar na poltrona, na cadeira, poltrona, não sei como é que chama aquilo, na cadeira do dentista. Depois ele, através das técnicas, ele consegue fazer até a hipnoanestesia. Anestesia sem o elemento químico. É bem possível fazer isso, é bem prático. Depois ele consegue fazer a hemostasia, ele consegue fazer o controle de sangramento, ele consegue fazer a xenostomia, o controle de salivação. A gente saliva muito quando está no dentista. Tanto é que tem um sugador, né? Fica aquele troço lá. Dá para fazer isso sob hipnose. Então ele consegue trabalhar a ansiedade pré, ele consegue trabalhar o relaxamento durante, ele consegue trabalhar o controle de dor, ele consegue trabalhar o controle de sangramento, ele consegue trabalhar o controle de salivação, ele consegue sugestionar uma cicatrização mais rápida e mais totalmente indolor. Então, na hipnodontia trabalha desde o pré até o pós-operatório. Existe a hipnose no parto, mesma coisa. Desde o processo ansiogênico, quando a pessoa se descobre grávida, o casal se descobre grávido, pode alterar completamente o nível de ansiedade para cima ou para baixo, etc. Então trabalhar o controle ansiogênico da gestante lá na informação. Pode-se trabalhar os processos de mal-estar, enjoo, pode-se trabalhar dor, pode-se trabalhar ansiedade, pode-se trabalhar o hipnoparto em si. A anestesia também pode ser feita de maneira natural. Também melhora, facilita o parto, controle de sangramento, controle de dor, etc. Então a gente falou da aplicabilidade clínica em ambiente de psicoterapia, aplicabilidade clínica na ortodontia, na obstetrícia, no ambiente de pronto-socorro. Tem vários alunos socorristas, para esses, é só para esses que eu vejo utilidade das induções rápidas. A pessoa chega, ninguém é muita gente, né? Mas normalmente não se chega num pronto-socorro dizendo assim, ó, olá, eu vim aqui porque eu quebrei as 2 pernas. Eu pulei no prédio e as pernas entraram até o tronco. Eu era bem maior antes de eu pular. Não, as pessoas chegam num pronto-socorro, e pior ainda, o acompanhante às vezes é que chega berrando, gritando, exigindo atenção, exigindo que atenda urgente, porque o filho, o pai, o irmão, a pessoa está morrendo. E aí é a hora do profissional socorrista dá uma indução instantânea, rápida ou instantânea. A indução instantânea é mais rápida que a rápida, para fazer com que essa pessoa se mantenha calma e aguarde a vez, aguarde o que for possível, aguarde o momento de ser atendido. Imediatamente também é possível fazer um controle de dor, um controle de sangramento, etc. Tá bom? Então aqui uma rápida pincelada nas diversas aplicabilidades. Hipnose não é apenas na clínica do psicólogo, do psicoterapeuta, do hipnoterapeuta. Ela também é no consultório do dentista, ela também é no pronto-socorro, ela também é na clínica de fertilidade, ela também na obstetrícia, na sala de parto, etc, etc, etc. Hipnose é maravilhoso, gente. Estuda hipnose, conheça hipnose, aprende hipnose, pratica hipnose. Viva a hipnose, viva! Aqui ó, hipnose aqui ó. Então vamos lá, perguntas e respostas, questions, doubts and answers. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá.
O Marcos Coach. Castilho, como fazemos para não ressoar com a pessoa na sessão? Deixa eu ver se eu entendi. Ressoar talvez seja... Ressoar, talvez ressonar, né? Talvez seja o barulho da pessoa dormir, é isso? Eu não sei se é isso, Marcão. Por favor, pergunta novamente se não for. O barulho de ressonar não tem problema nenhum. Eu costumo pedir que a pessoa me dê sinais ideomotores, se eu tiver dúvida se ela está dormindo ou não. Então, a pessoa está em transe, algumas entram num transe muito profundo e a gente acha que ela está dormindo. Faça o seguinte, pergunta para ela. Eu gosto do toque. Avisa, sempre que for tocar alguém em transe, avisa, vou tocar os seus dedos. E faz um combinado. Esse dedo é sim, esse dedo é não. Sim e não. Você está me ouvindo? Se a pessoa fizer um movimento sim, continua que ela está ouvindo, ela só está bem profundamente relaxada. Se ela não mexer nenhum dedo, você insiste. Esse é sim, esse é não. Por gentileza, responda de modo que eu entenda. Você está me ouvindo? E às vezes o movimento é muito sutil, você tem que ficar bem pertinho, tá? Se ela não responder de jeito nenhum, ela pode estar dormindo. Aí você acorda mesmo ela. Vai lá e... Fulano, acorda, tudo bem? Tá, tudo bem? Coloca em transe de novo e dá o comando de que ela pode dormir se quiser, mas que ela continue te ouvindo, tá bom? Se foi essa a pergunta, foi essa a resposta, tá? Tem um monte de pergunta do Marcos aqui. Se eu fortalecer a imagem positiva, ressignificar o problema e resolve. Se eu fortalecer a imagem positiva e ressignificar o problema e resolve, é mais complexo que isso, Marcos. Eu preciso entender qual a função daquele problema. Todo problema tem um objetivo. Toda imagem mental tem uma função. Eu preciso saber qual é. Eu tenho que dar uma alternativa para aquela função. Não é só trocar de imagem. Deixa eu explicar melhor isso aqui, ó, para quem não entendeu, provavelmente, ó. Como eu disse, a pessoa fuma. Aí eu dou uma sugestão direta de que cigarro a partir de hoje tem gosto de bosta, tem cheiro de merda. Ela vai fumar? Provavelmente não. Mas o que ela pode começar a fazer? Ela pode começar a beber. Por quê? Porque o cigarro estava cumprindo uma função. Ela fumava porque tinha um buraco emocional. Tristeza, desvalia, desmerecimento, remorso, raiva, ciúme, qualquer coisa. Ela está sentindo mal por algum motivo. E o cigarro estava cumprindo aquilo. Eu tirei o cigarro. Ela continua sentindo. E ela vai substituir pela bebida. Ela vai substituir pelo brigadeiro. Ela vai substituir pela pizza. Ok? Então é um pouco mais do que mudar a imagem, tá? Tem a pergunta do Bruno aqui, ó. Tem como hipnotizar uma pessoa que tem a síndrome de Tourette, visto que eles têm impulsos involuntários? Sim. Síndrome de Tourette é terrível. Ela pode ser desde pequenininha, ser desde um tiquezinho assim, ó, no olho, até grandão. E é um tipo específico de Tourette em que a pessoa fala palavrões, mesmo sem ela querer. É terrível, ela se contorce e fala palavrão. Então é possível sim, tá? Tem como hipnotizar? Tem como hipnotizar qualquer tipo de pessoa, desde que haja cognição, desde que ela entenda o que você está falando. Não dá para hipnotizar uma pessoa que está num surto psicótico, durante o surto, não dá... Passou um motoqueiro fantasma aqui. Não dá para hipnotizar alguém durante um surto psicótico, não dá para hipnotizar alguém de outro idioma que ele não entende o que você está falando, não dá para hipnotizar alguém que esteja alcoolizado num grau muito alto, ou seja, se não houver cognição. Não dá para hipnotizar alguém que sofre de demência grave, não dá para hipnotizar um esquizofrênico durante a passagem de uma múltipla personalidade, etc. Se houver cognição, e uma pessoa que sofre de Tourette normalmente tem, então é possível hipnotizar, tá bom? Obrigado pela pergunta. O Henrique perguntou, alguma das tuas formações abordam técnicas específicas para transtorno de ansiedade especificamente? Várias delas, Henrique. Transtorno de ansiedade está dentro... Deixa eu só dar uma ajeitadinha de novo aqui. Aí, ó. Isso que eu acabei de fazer, por exemplo, eu não sofro disso, mas uma pessoa que sofre de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, existem vários, né? Existe toque por simetria, que é esse que fica arrumando porque está torto. Existe o toque por checagem, aquele que verifica várias vezes se trancou a porta. Existe o toque por repetição, aquele que faz o mesmo movimento várias vezes. Existe o toque por limpeza, hoje em dia em Covid, né? Existem vários. Por exemplo, o toque está dentro dos transtornos de ansiedade. Fobia, que é um medo exagerado de uma ideia, né? Fobia é medo sempre de uma ideia, não de coisas. É transtorno de ansiedade. Fobia social, isso é chamado de fobia específica, né? Fobia de aranha, de cobra, de barata, de altura, de... Fobia específica, transtorno de ansiedade. Fobia social, transtorno de ansiedade. O que é fobia social? Falar em público,
lugares abertos, lugar com muita gente, assinar o nome, comer na frente das pessoas, tudo isso é fobia social. Está dentro dos transtornos de ansiedade. TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtorno de ansiedade é um guarda-chuva, onde cada hastezinha é um desses problemas, tem vários, tá? Então, eu tenho várias formações nessa área. A psicologia me deu essa formação, eu especializei em TCC, Cognitivo Comportamental, que é reconhecidamente a mais eficaz terapia no combate dos transtornos de ansiedade. Arlete, hipnose não verbal na clínica é válida? Sim, Arlete. Hipnose não verbal, vamos falar sobre ela na sexta-feira, mais especificamente, tá? Mas ela é muito útil sim na clínica. Obviamente que o profissional tem que ser habilitado, tem que ser bem instruído, direcionado nesse sentido, mas ela é muito útil sim, bastante útil. A Cris fez uma pergunta: como praticar a auto-hipnose, professor? Amanhã, Cris, amanhã daremos aula. Sou um professor dando aula. A live de amanhã a gente vai falar sobre a auto-hipnose, tá bom? É a melhor coisa que eu conheço dentro da hipnose, do processo hipnótico todo, é a auto-hipnose, porque a hipnose é a pessoa mais importante da sua vida. Não faria muito sentido você aprender técnicas, procedimentos, estratégias para melhorar a vida de todo mundo, menos a sua. Então eu acho a auto-hipnose a coisa mais fantástica que existe, a coisa mais útil. Eu pratico auto-hipnose todos os dias. Eu tenho uma done list, todo dia eu preparo uma lista do que fazer no dia seguinte. E a primeira coisa da minha lista é praticar auto-hipnose. Eu faço ainda na cama, acordo e antes de levantar eu já pratico. Lopes, professor, você utiliza muito a regressão na sua clínica? Nem um pouquinho, muito pouquinho. 5% da minha prática é regressão. Por quê? Porque não precisa. Eu vou explicar mais detalhadamente. O problema da regressão é que ela vem embrulhada numa coisa que a neurociência já provou que existe, que é chamada de falsas memórias. Aquilo que eu quero acreditar vai estar na minha memória como verdade. Mas é o que eu quero acreditar, não que tenha sido aquilo. Então, para que eu vou buscar uma coisa que eu não sei se é certeza e não sei para que serve? Eu procuro outros caminhos, eu procuro entender a origem deste comportamento e alterar essa origem. Mas não preciso ir para o útero da minha mãe, muito menos para outra vida. Muito menos para outra vida. As pessoas têm tanto problema nessa vida que quer buscar mais problema na outra. Não está dando conta desse problema aqui, quer buscar mais na outra vida. Eu não entendo isso aí. Quer dizer, eu entendo sim, mas eu uso muito pouquinho, tá? Sendo bem direto, eu uso bem pouquinho. O Alexandre, Freud acreditava que o mal poderia ser causado por afetos reprimidos e a abreação seria uma forma de descarregar esses afetos. O que você acha, professor? Eu acho, Alexandre, que o Freud foi um gigante no seu tempo. Quando Freud desenvolveu a teoria psicanalítica, quando ele foi genial. Mas a neurociência já provou que ele se equivocou em muitos pontos. A teoria dele hoje não valeria um real furado. Porque ele trabalhava com o que ele tinha naquela época. Era muito mais dedução. Freud foi um neurofisiologista antes de ser um psiquiatra. Ele trabalhava olhando o cérebro, estudando o cérebro. Não havia imagem de ressonância magnética, não havia ressonância magnética funcional. Ele achava, os fisiologistas achavam as coisas. E a neurociência veio mostrar o que efetivamente acontece no cérebro. Então o Freud usava termos que hoje não fazem sentido. Tá? Enfim, eu acho isso, tá bom? Eu e a neurociência, tá? Antes que não, foda-se, nego, me ataca e pode atacar, tá tudo certo, eu tô em público aqui, eu tô sujeito a ser aplaudido e ser vaiado, tá? Quem não concorda também tá tudo certo. Eu só digo que a gente não briga contra fatos, a gente faz o que contra os fatos? A gente vai lá estudar e provar que os fatos estão errados. Foi o que a neurociência fez, foi lá estudou Freud, que Freud dizia o que ele teorizava e falou, não é bem assim. E tá aí, estão aí os estudos científicos para mostrar isso, tá bom? O Bruno, sobre hipnose em grupo para terapia, rola ou o senhor desaconselha? Rola, principalmente hipnose, terapia de casal. Já é um grupo, né? 2 pessoas já é grupo. Mais de uma para mim já é multidão. Rola sim, rola sim. Existe terapia, existe grupo, ontem a gente deu só uma faladinha por cima, da hipnose aplicada na ensinagem, sala de aula, é um grupo, né? Óbvio. E é possível aplicar.
Então terapia em grupo funciona assim. Eu já fiz muito não, infelizmente eu não fiz tanto quanto eu queria. Eu já fiz hipnose na cadeia, quando eu estava aprendendo, eu fui como voluntário na cadeia, ofereci os meus préstimos. Eu fui lá ajudar, porque imagina, cadeia é um ambiente extremamente pesado, elétrico, nervoso, tenso. E aí era todo mundo, dá para fazer um por um, né? A gente fazia coletivo, basicamente relaxamento, né? E visualização dirigida e tal, mas é uma terapia em grupo e funciona muito bem. O Henrique, só agradecer, obrigado a você. Meu primeiro curso de hipnose clínica foi o seu. Hoje, depois de alguns anos, sou hipnoterapeuta e tudo começou naquela formação. Muito obrigado. Henrique, eu agradeço por você agradecer. A gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Muito obrigado. Lopes, tem curso teu para o Rio de Janeiro ano que vem? Ainda não, Lopes. Os cursos que eu tenho para o ano que vem já agendados são São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre. Por enquanto só esses três. Esses três locais, tá? Por conta do pandemônio a gente está tendo dificuldades em fechar parcerias e tal, mas vamos ver se as vacinas chegam com tudo aí e dão a força para a gente voltar ao, abre aspas, normal ou mais perto que seja do normal. Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Se inscreve no canal, clica lá em inscrever-se no vermelhinho, ativa o sininho para ser avisado das novidades. Tem vídeo todos os dias aqui no canal. Nos vemos nos próximos. Hasta!